Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Yungascast, podcast que explora tendências, estratégias e inovações que impulsionam o mercado de grandes redes. Estamos aqui hoje com um convidado mais do que especial, Marcelo Laveso, multifranqueado da Casa do Pão de Queijo, franqueado daqui de Florianópolis, tem 2 lojas lá no aeroporto. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo em participar da nossa conversa. Estou aqui também com o Guilherme Reitz, cofundador e CEO da Yungas, que vai estar conduzindo aqui o papo e a conversa hoje junto conosco. Marcelo, conta um pouco pra gente como que você conheceu a Casa do Pão de Queijo, quiser contar um pouco da tua trajetória, como que você resolveu empreender, né, junto com as franquias da CPQ. Certo. Boa tarde, é um prazer estar aqui, boa tarde. Um pouquinho da minha trajetória, né? Os meus pais, eles são empresários, sou natural de Nova Veneza, no sul do estado de Santa Catarina, uma cidade pequena, e desde muito jovem, principalmente o meu pai, ele sempre me incentivou muito me deu muita coragem para ser empresário, para sair de casa, para buscar os meus objetivos. Então, já com 17 anos de idade, eu saí de casa, fui morar só, fazer faculdade. Eu sempre falo que eu fui para cidade grande, porque eu fui morar em Criciúma e Nova Veneza, a gente morava no interior, numa cidade pequena. Minhas raízes são de sítio, e logo com 17 anos eu já fui morar fora, fazer faculdade, trabalhar. E eu sempre tive essa vontade de ir além, de não ficar apenas na minha bolha, sempre tive vontade de conquistar mais coisas. Então, fiz faculdade de engenharia elétrica, minha formação é completamente técnica. Trabalhei um tempo na área em Blumenau, morei lá durante 3 anos, trabalhei na área técnica, na engenharia mesmo, mas acabei me descobrindo na área comercial. Por um acidente, na empresa onde eu trabalhava, eu sempre falo que foi um acidente, porque eu fui cobrir uma vaga que tinha, eu estava na área de engenharia, mas fui cobrir uma vaga na área comercial e acabei me descobrindo na área comercial. E isso só me incentivou a cada vez mais a estar nesse meio. Então, eu acabei fazendo MBA na área de gestão empresarial e, por acidente também, eu me tornei empresário. Eu estava em uma aula, no sábado à tarde de MBA, e eu estava sempre querendo sair não queria mais ser empregado, eu gostaria de ser empresário. Eu sempre tive aquela vontade, mas eu não sabia muito para onde ir. Só que eu sempre fui muito de buscar oportunidades. Então, o meu primeiro negócio foi uma lotérica, eu ainda tenho hoje. Por um acaso, eu ouvi falar do comentário dessa venda de lotérica de um colega de empresa de MBA que fazia comigo. E do nada eu abandonei a área técnica e eu fui para a lotérica, uma coisa completamente diferente. Eu lembro que eu não sabia nem fazer um jogo da Mega Sena na época, mas eu comprei uma lotérica. Caramba. Eu tive a vontade, foi um insight e eu vou me jogar nisso, vou ver o que dá. A lotérica ela estava muito mal administrada, então foi meu primeiro negócio que eu peguei e eu disse, eu posso fazer uma coisa melhor aqui, eu posso utilizar os conhecimentos que eu tenho na área comercial para alavancar as vendas, para desenvolver um negócio. E comecei com a lotérica. Logo depois veio a pandemia, foi um período muito complicado para todos os negócios, né? Eu acho que para muita gente foi, digamos assim, realmente acabou com muitos negócios, né? E foi na pandemia que, graças a Deus, eu também vi outra oportunidade. E aí vem a Casa do Pão de Queijo. As unidades que eu comprei, elas estavam no aeroporto, já no aeroporto novo de Florianópolis, e na época, como todos entraram em crise, a Casa do Pão de Queijo, as lojas do aeroporto, principalmente os aeroportos fechados, os voos pararam, entraram em crise também. E eu vi mais uma oportunidade. Então foi ali que eu entrei como franqueado da Casa do Pão de Queijo. Hoje também eu já sou proprietário de outras franquias, outros negócios, mas eu estou com a Casa do Pão de Queijo desde 2021. Não, bem bacana toda a sua trajetória e acho que você acabou vindo para Florianópolis, né, a gente estava conversando em 2018 e a lotérica que você acabou adquirindo foi aqui mesmo, né? Então você basicamente começou essa jornada empreendedora aqui. Exatamente. E aí, a pergunta que eu queria fazer, fiquei com curiosidade, né, de saber, assim, as outras unidades que tu tens são na área de alimentação também? São na área de alimentação, restaurante, na área de fora a lotérica e a alimentação. E aí, todas elas têm alguma semelhança, além de ser alimentação, ou são operações muito distintas? São todas franquias. Todas franquias? Todas franquias. Hoje eu trabalho... A lotérica não é bem uma franquia, né, mas a gente também responde, digamos assim, a uma concessão do governo federal, da Caixa Econômica, mas eu trabalho hoje 100% com franquia, posso dizer assim. Como que hoje você faz, né, tendo pelo menos 3, 4, acredito que tem
várias lojas espalhadas aí pela cidade aqui de Florianópolis, para fazer a gestão, né? Como que você organiza a gestão do teu time, as equipes, prestação de contas, você está sempre presente na loja, tem um dia na semana que você vai em cada local? Conta um pouco pra gente sua rotina. Aqui a gente tem um ditado que diz que é o olho do dono é que engorda o boi, né? Então, eu tô sempre presente nas minhas operações. Tem dia que eu passo em todas elas, depende do dia, eu tô sempre para lá e para cá na correria. É claro que sozinho eu não consigo. Os meus gerentes são os meus braços, assim. Então, eu tenho pessoas muito capacitadas, pessoas que eu confio, que estão comigo há muito tempo, e são essas pessoas que fazem isso ser possível. Eu faço toda a administração, então o financeiro acaba sendo comigo. Hoje eu tenho uma pessoa que é o meu braço direito no RH, então essa pessoa ela faz todo o processo de contratação, desenvolvimento de pessoas, treinamento. A gente tem muitos programas dentro das empresas de capacitação e para transformar o ambiente de trabalho em um ambiente que o colaborador queira ficar. A gente está com muitos desafios na mão de obra, na retenção de talentos. Acho que isso é um problema, não tenho certeza que é um problema geral, né, de todas as empresas, reter talentos. Então, além do salário, a gente faz todo um trabalho de desenvolvimento de gestão de pessoas mesmo, para que a pessoa se sinta valorizada dentro da empresa, porque ela não seja apenas um número, mas que ela consiga perceber que, além de número, ela tem uma importância para a gente muito grande. Ela é o que move a empresa, todos os nossos funcionários são os que movem a empresa. Não adianta eu ter um gerente se eu não tenho um atendente, se eu não tenho uma faxineira, se eu não tenho... Todo mundo é uma engrenagem, e se uma peça dessa engrenagem não estiver funcionando corretamente, digamos assim, nada funciona. Então, a gente trabalha para que todo mundo dentro da empresa se sinta valorizado, se sinta merecido de estar aí. Então, além de salário, a gente tem todo um trabalho de reconhecimento, a gente tem todo um trabalho de acolhimento. Eu trabalho muito com... Hoje em dia, eu falo que não dá para a gente ser aquele negócio mecânico. Por exemplo, a gente trabalha para flexibilizar folgas, para flexibilizar quando o colaborador tem um problema ou alguma coisa assim, a gente consegue entender. A gente então trabalha um pouco mais o lado humano, não só o lado profissional. Antigamente tinha muitas essas coisas de separar, né? Mas hoje a gente tem que tá trabalhando junto, porque sim, o colaborador ele precisa se sentir humano, se sentir valorizado e estar junto, as duas coisas caminhando junto. Tem uma pergunta que eu queria fazer, Marcos, que é o seguinte: como que foi a transição de um negócio para virar um multi-unit, né? Que o pessoal costuma usar esse termo quando o franqueado tem várias unidades de negócio. E o quanto hoje vocês trabalham com tecnologias para olhar para dados, digamos assim, né? E conseguir ter métricas do negócio, o quanto que isso está enraizado na cultura ou não ainda? Métricas e dados são a base de tudo, né? A gente precisa ter controle, ter ciência de tudo que a gente está trabalhando, não só vendas, mas também desperdício, números de clientes, capacidade de vendas, metas. A gente trabalha muito com metas. É muito importante, eu acredito, trabalhar com metas, porque se você não tem um norte para chegar a um objetivo para atingir, você trabalha no limbo, então tudo tá bom, você não tem essa dimensão. Agora, se você tem uma meta, e se essa meta ela não estiver sendo cumprida, você sabe que tem coisa errada. Então, você precisa trabalhar a base, aprimorar, capacitar os seus colaboradores para chegar naquelas metas. Então, os dados, as informações, é essencial ter conhecimento, saber com o que a gente está trabalhando, aonde a gente está errando, principalmente onde a gente está errando, né? Porque eu acho que os números, eles trazem muito isso. Então, essas informações de dados, elas trazem para a gente o que a gente está errando e qual é o potencial de melhoria que a gente tem. E na primeira pergunta ali, essa mudança de sair de uma unidade para 2, 3, como que foi essa parte assim para ti, para vocês, né, a amadurecer, e o que aconteceu de diferente quando saiu de um negócio de uma unidade, né, e passou a ter 2, 3, 4, 5? Olha, o desafio ele é sempre maior, principalmente quando você vai trabalhando com outros tipos de negócio, você vai abrindo o seu mercado e as possibilidades, você vai vendo diferentes realidades. Por exemplo, hoje eu trabalho com comércio de rua, aeroporto, shopping, então cada realidade, cada ambiente é um tipo de público, é uma forma que você tem que aprender a se adaptar para trabalhar.
Então, são perfis diferentes de pessoas, de colaboradores, de treinamentos, de habilidades. Então, eu acho que esse foi o maior desafio, a maior dificuldade de perceber que o público é diferente em ambientes diferentes e você conseguir se adaptar e se moldar a todos os ambientes é a grande dificuldade, eu acredito, assim, para você ter o seu público, porque não tem como você trabalhar com uma métrica em um público, por exemplo, de aeroporto para um público de shopping. São perfis diferentes, são idades diferentes, são comportamentos diferentes. Então, acho que esse foi o maior desafio, assim, conseguir se moldar a diferentes realidades. Legal. Ô Marcelo, a gente sabe o quão difícil é empreender no Brasil, né? E muitas vezes o mercado de franquias ele acaba trazendo uma facilidade a mais, né? Acho que existem inúmeras estatísticas que mostram, né, a mortalidade dos negócios que surgem com marcas próprias versus quando você opta por um modelo já consolidado e como né, o caso dessa relação franqueador-franqueado. Eu queria que você trouxesse alguns exemplos de como que, não só a Casa do Pão de Queijo, mas como outras marcas que você já tenha se relacionado, te apoiam no dia a dia da operação, né? O trabalho do consultor de campo quando faz as visitas, né, o suporte de todas as áreas, né, seja de operações, de marketing. Como que funciona esse relacionamento e o quanto que você se sente respaldado ou o quanto que você se sente mais seguro para conseguir, né, operar tantas unidades diferentes? Quando você trabalha com franquia, além de você já receber o negócio todo pronto, digamos assim, não todo pronto, mas você recebe o passo a passo, você recebe o produto, principalmente você recebe a marca, né, o reconhecimento de marca, que, querendo ou não, é o principal quando se trabalha com uma franquia. Você começar um negócio novo, o Zezinho, o Café Zezinho, é uma coisa. Você começar o negócio, Casa do Pão de Queijo, é outra, é uma marca consolidada, é um nome nacional que está presente nos melhores, maiores aeroportos do Brasil, shoppings, enfim. Então, trabalhar com franquia, ele te dá esse passo além, você já parte de um outro patamar, você não precisa construir um nome e uma credibilidade, você já já tem uma credibilidade e você precisa administrar o seu negócio para manter essa credibilidade, para manter o padrão. A gente trabalha muito com padrões. Então, o principal desafio nosso como franqueado é isso, é manter o padrão da marca, para que ela... Porque independente seja eu ou seja qualquer outro franqueado no Brasil, a gente tem que ter manter o padrão e a qualidade, seja em qualquer lugar que a gente for, da marca. Então, acho que a principal vantagem de ser franqueado é isso, essa bagagem que já vem com o nome da marca, com o nome da franquia, né? Eu acho que isso é muito importante. Legal. E hoje, esse trabalho que hoje o consultor, né, que ele faz as visitas, como que funciona esse approach? Que dados que ele traz eventualmente de outras operações, até para te ajudar a definir essas novas metas ali que você comenta que tem ali junto com as unidades, o quanto que isso te ajuda a dar esse norte também em relação às outras unidades da mesma marca? Sai um pouco da nossa caixa, né? Geralmente a gente vive no nosso mundinho, na nossa caixa, na nossa realidade, e quando eles trazem dados, e esses dados a gente vê que acho que traz realmente uma possibilidade, abre portas não, mas abre a nossa visão, digamos assim, para que a gente tenha um mercado a melhorar, tenha um caminho a trilhar que pode ser melhor do que a gente está fazendo hoje, porque às vezes a gente está acostumado com aquela nossa realidade do dia a dia, então acho que aquilo ali está bom e que já foi melhorado o suficiente, mas quando eles trazem dados ou até mesmo cases de outras unidades, de outras lojas que estão dando certo, aquilo acaba contribuindo muito com o nosso negócio, com toda certeza. Legal. E aí entrando um pouco mais na relação, né, Marcelo com Yungas, né? A gente sabe que desde o princípio aí ou muito próximo ao princípio, quando você começou a operar com a Casa do Pão de Queijo, muito logo, né? A Casa do Pão de Queijo também implementou Yungas em toda a rede. Eu queria que você talvez trouxesse alguns exemplos, né, de como que a Yungas te ajuda no dia a dia, quando você precisa também de qualquer apoio, receber informação, ou até mesmo acompanhar o desempenho da sua unidade no programa de excelência, trazer um pouco ali de exemplos práticos para a gente entender um pouco. Eu sou uma pessoa, eu falo, mas eu falo pelo lado positivo. Eu tenho toque, eu gosto tudo de muito organizado, tudo muito certinho, tudo muito programado. E o Yungas é uma plataforma que facilita muito nesse sentido. E tudo que eu preciso de material, digamos, materiais gráficos, material de arte, material de ilustração da loja, de processos, procedimentos, está tudo localizado na mesma plataforma. Então, hoje a gente tem muito conteúdo dentro da plataforma do Yungas, conteúdos que antes talvez a gente tinha que mandar um e-mail para solicitar,
um WhatsApp, esperar alguns dias, enfim, era um trabalho, era uma dificuldade maior. Hoje a gente tem muita coisa pronta dentro da plataforma e uma facilidade também é na comunicação. O que eu gosto muito da plataforma Yungas é que você consegue direcionar a sua demanda para o setor que você precisa. Então, eu preciso falar com o marketing, eu vou abrir um ticket diretamente para o marketing. Vou abrir um ticket, preciso solicitar uma arte. Então, existe essa facilidade de você descrever ali no Yungas o que você precisa e você tem essa resposta no prazo ali determinado, sempre um prazo que atende a nossas demandas, geralmente costuma ser bem rápido. E isso é muito bom porque você consegue organizar. Eu solicitei uma arte, agora eu estou com algum problema, sei lá, financeiro, então eu vou abrir o departamento financeiro. Isso tudo fica muito organizado, a gente consegue ver certinho ali os prazos, o retorno. Principalmente o que eu mais utilizo hoje dentro do Yungas é o acesso às plataformas de sistema do nosso sistema de caixa, né, digamos assim, né? PDV e tudo mais. Então a gente consegue também conversar diretamente com eles ali dentro para alteração de preço, ajuste, cadastro de produtos, cadastro fiscal. Então isso facilita bastante do que era antigamente. Você vai, abre um chamado, espera o retorno, aquela coisa toda. Então acaba facilitando bastante nesse sentido. Então hoje eu utilizo o Yungas praticamente em comunicação com a franquia. Não existe a necessidade de eu estar tendo que entrar, ligar, pegar um telefone, ou ligar para o meu consultor, ou mandar um e-mail. Isso não existe mais. Então, eu consigo fazer toda a comunicação através do Yungas, fazer todas as solicitações. Então, é muito fácil, organizado, rápido, prático. Então, para mim, é excelente. Assim, eu utilizo a plataforma quase todos os dias. Legal. E a gente estava até conversando um pouco antes, né, do quanto que você também consegue. A gente falou também aqui da questão do reconhecimento do colaborador, né? O quanto que também a Casa do Pão de Queijo fomenta esse reconhecimento através do PEX, né? Do Programa de Excelência. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais ali dessas apurações mensais, como que se existe algum tipo de competição saudável entre os colaboradores para conseguir atingir uma nota, conseguir receber o prêmio, como que é esse prêmio ali para o pessoal que está lá na unidade? Existe até demais essa competição, mas de maneira saudável, como você mesmo falou. Os nossos colaboradores, o PEX, né? Pegar um pouquinho o que é o PEX. É o programa da Casa do Pão de Queijo que premia as melhores lojas. Então, todo mês nós, como franqueados ou alguém responsável da loja, no caso sou eu mesmo que faço. Nós temos uma espécie de checklist que a gente precisa, além de preencher, fotografar. Basicamente é um checklist da loja para mostrar os padrões que a gente está seguindo. Não só do ambiental da loja, mas também dos nossos produtos. Então, existe uma série um questionário e também que a gente em cada resposta a gente anexa imagens, digamos, imagens dos próximos produtos para ver se a gente está dentro do padrão da qualidade da Casa do Pão de Queijo. E as lojas que mais se adaptam a esse padrão, essas qualidades, elas são premiadas. Então existe a premiação do primeiro, segundo, terceiro lugar. E existe essa competição porque os colaboradores acabam até ficando, às vezes eles ficam bravos, mas por que a gente não está no top 10? Sendo que a gente está fazendo tudo certinho, nós colocamos todos os processos, os procedimentos, todas as artes estão aqui, o financeiro. Aí a gente vai, abre, explica, faltou isso, faltou aquilo, mês que vem a gente melhora naquilo, daqui a pouco a gente está lá em primeiro, segundo, terceiro, e faz parte, é normal essa competição, eu acho isso excelente, e também a gente consegue visualizar onde que a gente está deixando a desejar, sempre tem uma coisa ou outra para a gente ajustar, acontece, é normal, mas isso é muito bacana, essa competição, porque existe a premiação também, né, da Casa do Pão de Queijo, essa é uma premiação própria da Casa do Pão de Queijo, que premia os nossos colaboradores com cartões de benefício, quando a gente ganha ali, então eles estão sempre em busca dessa premiação, sempre em busca da perfeição para manter o padrão e conseguir o prêmio. Bem legal. A gente vê bastante casos de outras redes que também têm modelos de apuração, prazos um pouco diferentes, com premiações que às vezes envolvem premiação que às vezes é para o franqueado, para poucas pessoas, e é bacana ver, né, quando de fato a premiação chega até o colaborador que está atendendo o cliente final, quanto que isso não engaja eles a conseguirem estar melhor atendendo o cliente, melhor satisfazendo ali o público-alvo.
A gente estava conversando até um pouco antes também, eu queria que você explorasse um pouco esse tema da sazonalidade, né? Às vezes a gente estando em Florianópolis também, no verão, tem um pico de sazonalidade que vem muito turista, né? O fato de você também ter unidades, né, como você trouxe na rua, um pouco no shopping. Queria que você contasse um pouquinho como que é para você também fazer todo esse planejamento financeiro, né? Então, para conseguir dar conta de atender essas diferentes demandas, diferentes sazonalidades, até por ter 2 lojas no aeroporto, uma na área, né, de embarque nacional, outra no internacional. Como que funciona ali para vocês toda essa dinâmica? É um desafio bem grande essa sazonalidade, porque não é só para mim, é para todas as lojas, né? Florianópolis é uma cidade turística, é uma ilha, então a gente está cercado por muitas praias e a gente recebe muitos turistas no verão. Nessa temporada, especificamente, a gente recebeu muito turista argentino, e muito mesmo. E o maior desafio tá, eu acho que em todos os restaurantes, todo o pessoal que trabalha com serviços aqui em Florianópolis, o grande desafio é, nessas épocas de temporada de sazonalidade, é a mão de obra, né? É a gente adaptar a demanda de mão de obra. A gente tem muitas oportunidades, isso ao longo do ano, não é só na temporada. Florianópolis tem muita oportunidade de mão de obra, Santa Catarina, como num todo, tem muita oportunidade de mão de obra, mas na temporada, esse é o principal desafio, porque existe uma oferta muito grande de mão de obra, uma demanda muito grande, e geralmente eu vi, acho que quase todos os restaurantes, colegas empresários, com muitas vagas que se permaneceram durante a temporada toda. Graças a Deus, eu já vim me preparando ao longo do ano passado, o ano todo, mantendo uma equipe sólida. A gente tem uma equipe, graças a Deus, eu consigo manter uma equipe hoje que está comigo há bastante tempo, então a gente já vinha com uma equipe firme, sólida. Tive que fazer alguns reforços pontuais na temporada, conseguimos, mas eu vi muita loja, muito empresário que não conseguiu. Então esse é o principal desafio de temporada. Ela tem muita oportunidade para quem trabalha com comércio, com serviços em Florianópolis. É a melhor época do ano, é a época de oportunidade. Épocas de vaca gordas, a gente fala, né? Mas também junto com ela vem os desafios, e hoje o principal desafio é esse, o desafio de mão de obra. Mas graças a Deus foi mais uma temporada de sucesso, deu tudo certo, e os nossos turistas que fomentaram muito isso, principalmente os turistas estrangeiros, argentino, chileno, a gente teve uma demanda muito grande, uma procura muito grande desses turistas aqui nas nossas praias. Boa. Queria fazer uma pergunta voltada à questão de expansão. Se hoje, Marcelo, vocês têm planos para abrir novas unidades, qual que é a visão assim tua como empreendedor de próximos passos, digamos assim? Eu quero lá na frente dobrar o número de unidades. Se existe algum plano nesse sentido, como que é a tua visão assim de expansão? Então, com certeza, né? Eu acho que nós, como empresário, a gente precisa estar sempre pensando em evoluir, em crescer. Não dá para ficar parado, né? Eu acho que a diversificação dos negócios também é algo muito importante. Hoje em dia tudo é muito dinâmico, mas graças a Deus, no sentido de, por exemplo, eu que trabalho com franquias, eu vejo que as nossas franquias, elas estão sempre também nos dando suporte e pensando lá na frente, né? Então, sempre existe alguma atualização, algum projeto de melhoria, algo que faça com que a gente já pense lá na frente, na expansão, em novas lojas, em novos modelos de negócio para se adaptar à realidade atual, à realidade futura. Então, sim, existe, claro. A gente não pode ficar parado, né? Mas assim, no curto prazo, assim, para esse ano, vocês pensam em abrir alguma loja nova ou nada em mente ainda? Por enquanto ainda não. Talvez alguma coisa se desenhando, mas por enquanto ainda não. Perfeito. Mais uma curiosidade, assim, que me passa pela cabeça quando eu penso em diversificação, né? Tem diversificação local e diversificação, talvez, de segmentos, né? De marcas. O que para você acha que faria mais sentido se você fosse pensar em diversificar para outros segmentos ou iria em cidades próximas, pensando na perpetuidade aí do negócio? Cidades próximas, o litoral de Santa Catarina, como num todo, ele tem muita oportunidade, né? Se você for pensar um pouco subindo aqui no nosso litoral norte, tem muitas cidades em desenvolvimento, Porto Belo, Itapema, Balneário nem se fala. Então a gente tem muita oportunidade futura, né? Então eu acredito que, pensando num futuro, essas cidades que estão no momento de boom imobiliário
possivelmente ali na frente vão precisar de toda uma demanda de serviço, de alimentação, serviço, geralmente para atender a demanda turística, né? Eu acho que é a maior oportunidade que a gente tem aqui em Santa Catarina é essa, que é um estado turístico, né? É um estado que recebe muito investimento, então tem uma qualidade de vida muito boa, tem uma segurança muito boa e a gente precisa atender bem os nossos turistas. Então, eu acho que nesse sentido existe um leque de oportunidade muito grande. Bacana. Eu queria explorar agora um tema aqui mais voltado a desafios, né? Até a época que você abriu, né, as primeiras lojas da Casa do Pão de Queijo foi justamente durante a pandemia, né? Então, muitos veem um risco, uma ameaça, e foi lá e acabou também arriscando, e no final, né, a gente vê que talvez, né, foi um longo caminho até aqui, mas que acho que no final das contas, né, vale a pena a trajetória. Eu queria que talvez trouxesse alguns exemplos aqui de algum momento da tua jornada que você sentiu que as coisas não iam dar certo, ou que você às vezes achou que deu um passo maior que a perna, e às vezes ficou receoso, e como que foi, né, atravessar por esse momento? Eu acho que o segredo é não ter medo, né? Se você fica com medo, se você fica inseguro, realmente não vai dar certo. Eu vi uma oportunidade no sentido de que eu acreditei que iria passar, que realmente foi algo que momentâneo, acreditei no desenvolvimento de vacinas. Na época quando eu assumi, já estávamos começando a falar em vacina, tinha passado um pouco daquele pico inicial, que foi o susto, que foi o medo, que todo mundo parou, que era o fim do mundo, e eu vi uma oportunidade. Então, eu acreditei que iria dar certo, acreditei que era um período que as coisas iriam melhorar, graças a Deus melhoraram. Hoje a gente olha para trás, aprendemos muito, claro, e eu acho que isso é válido para futuras, talvez, desafios que a gente venha a ter nesse sentido. Então, eu acho que o principal ali foi ter coragem e acreditar que iria dar certo, que a gente iria passar por aquela fase, né? Então, acho que basicamente é isso. Eu queria fazer uma pergunta, Marcos, mais voltada aqui para o Marcelo, para a questão de treinamento. Assim, hoje, 100% dos treinamentos eles acabam acontecendo mais de forma presencial, ou você chega a fazer coisa gravada, ou chega a aproveitar coisas de treinamento da própria franqueadora, que está na plataforma. Como que funciona isso? Quase 100% online. 100% online? Todos os nossos treinamentos hoje, os colaboradores que entram, a gente acaba passando para eles todos os cursos, todos os treinamentos gravados que tem na plataforma. Nós temos multiplicadores na loja. Hoje eu tenho 4 multiplicadores, que é a figura do multiplicador. O multiplicador vamos supor, a Casa do Pão de Queijo vai lançar, falando da Casa do Pão de Queijo, né, que é a plataforma Yungas, eles vão lançar um produto novo. Vamos usar o exemplo, mês passado, na temporada de verão, eles lançaram 2 novos sabores de frappé. Só um exemplo, né? Esses 2 novos sabores de frappé, a Casa do Pão de Queijo tem um dia específico que vai estar transmitindo ao vivo um treinamento. Essas pessoas que são as multiplicadoras da nossa loja, elas vão estar assistindo ao vivo esse treinamento e aprendendo a fazer. Existe, inclusive, algumas premiações para quem faz o melhor produto ali, então elas assistem e já fazem na hora em loja mesmo. E depois disso elas repassam para os nossos colaboradores. Além desses cursos, desses treinamentos ficarem sempre gravados. Então, hoje, o colaborador ele entra na loja, o primeiro passo é ele fazer todos os cursos, assistir todas as aulas, né? Nós também temos todo o material orientativo na loja, mas principalmente o vídeo, ver, fazer em ação, é o passo inicial. Então, os treinamentos hoje é assim que funciona dessa maneira, eles assistem e a gente tem as nossas multiplicadoras, as pessoas treinadas para isso, que são responsáveis daí por ir lá, acompanhar o primeiro passo a passo, fazer as primeiras vezes, orientar, corrigir o que tiver que ser corrigido, mas os vídeos hoje, eles são a nossa base de ensinamento, assim, para quem está começando. Bem legal. Não, bacana, assim, acho que deu para conhecer bastante esses desafios que você teve na parte de gestão de pessoas, né, em termos de expansão de negócio, o que vem pela frente. Eu queria talvez entender um pouco mais se desde o princípio, se né, nessa tua jornada você foi quase que um empreendedor solo, se você teve outras experiências também com outros sócios, se eventualmente deu certo, o que não deu, que serviu de aprendizado também, que você pudesse compartilhar aí ao longo da sua jornada, ou até antes, né, de quem sabe empreender, outras experiências. Então, a base mesmo que eu tive foi realmente meus pais, né? A minha mãe, ela é empresária desde sempre, ela já com 16 anos ela começou a empreender, uma área totalmente diferente, na área de confecções, mas sem estudo, sem nada, ela alcançou muito sucesso, conquistou muita coisa. Então, eu vi que o empreender,
além do estudo, ele é muito força de vontade. É muito garra, é muito de estar ali no dia a dia, é muito de se entregar de corpo e alma realmente ao seu negócio e acreditar naquilo que você faz. Então, eu sempre tive a vontade de seguir o mesmo caminho. Eu sempre acreditei que eu também poderia ter os meus negócios, poderia alcançar o sucesso, me dedicando, estando presente, e é o que eu faço até hoje. Então, eu nunca tive sócio, comecei sozinho, sempre tive o apoio dos meus pais, fundamental. Mas eu nunca tive sócio. Só que como eu falei anteriormente, hoje eu tenho muitos gerentes que são meus braços direitos. Os meus gerentes são as minhas pessoas, são amigos também, amigos e amigas, são pessoas próximas a mim que me dão todo o suporte. Sem eles eu não conseguiria. Então é muito fundamental a gente ter pessoas que a gente confia dentro dos nossos negócios, que se entregam da mesma forma que você se entrega. Então é fundamental. Ô Marcelo, e hoje a tua rotina, tu faz uma roteirização assim, tipo, segunda-feira eu tô na loja A, B e C, na terça tá todo dia meio que rodando essas lojas, como é que é? Existe uma rotina, mas a vida de empresário não tem muito rotina, né? Depende do problema que aparece. Até tento criar uma rotina, mas hoje depende muito das demandas. Então, existe sim, eu planejo, né, a minha agenda semanal de acordo com as minhas demandas, mas é tudo muito dinâmico, né? Vai A gente mudando. trabalha com pessoas também, trabalha com muitos clientes. Se a gente for pegar o aeroporto, tem muita gente que passa, shopping também, lotérica também. Então, acontecem situações inesperadas, então hoje eu não tenho muito uma rotina. Então depende muito da demanda que aparece. Mas tá meio que onipresente ali, passando por todos. Por todas, quase todos os dias, em uma e outra, eu tô sempre pra lá e pra cá. Não, bacana. Você comentou muito ali mais cedo, né, agora da questão do... Você falou que tem um certo toque, assim, né, ser um pouco metódico para fazer. Eu queria entender, talvez, quais características tuas, né, que fizeram com que você hoje seja um bom franqueado, assim, ou que características que você acha que se você tivesse, você talvez não daria certo no modelo de franquias, por exemplo, para quem às vezes está nos assistindo e às vezes tem dúvida, será que eu compro uma franquia, será que eu abro um negócio próprio, enfim, porque às vezes a gente sabe muito de perfil, né? Eu queria que você talvez trouxesse um pouco das características tuas que te levaram aí a essa... Eu acho que a organização, principalmente, organização em todos os sentidos. As minhas lojas, eu passo isso para os meus colaboradores. Eu tenho toque por organização, toque por limpeza, toque por processos e procedimentos. Isso é dentro da minha casa, isso é nas minhas empresas e todos os meus colaboradores, eles seguem isso. Eu cobro muito isso. Então, isso passa para o cliente também uma credibilidade muito grande. Todo mundo gosta em um ambiente que você se sinta bem atendido, que tenha uma organização, que tenha um processo, que esteja limpo. Então, eu passo toda essa questão minha, eu passo para os meus colaboradores. E hoje, qualquer loja que a gente vá, é tudo seguido, procedimentos, processos. Franquia exige muito disso, de você seguir os procedimentos, os processos padrões. Porque se você não seguir, você vai ter um produto diferente, você vai ter um produto... Porque tudo foi planejado e pensado. A franquia, ela planeja a qualidade do seu produto de acordo com o procedimento. Então, aquele procedimento ele tem que ser seguido para você ter uma qualidade final do produto. Se você não seguir o procedimento correto, você não vai ter o produto de qualidade no final, porque ele foi planejado para aquele procedimento. Então, eu acho que essa é a principal característica. Seguir tudo que tem que seguir dentro do que tem que ser seguido, que você vai ter o resultado final correto. Então, acho que isso é um dos principais pontos assim, que eu vejo como diferencial e que eu acho que quem quer ter uma franquia já tem que colocar isso em mente. Você tem a sua autonomia para administrar o seu negócio, colocar a sua essência no negócio, mas você tem e deve seguir os padrões e procedimentos da franquia. Caso contrário, se você não conseguir seguir isso, é melhor então você abrir a sua marca própria, que também é uma excelente oportunidade. A gente sabe que tem muita gente, muito sucesso, muitos negócios de sucesso começam pequeno, começam com sua ideia, o seu planejamento, mas se tratando de franquia, você tem que saber que você vai entrar e seguir, tem que ser seguido à risca o que foi passado por eles, que é assim que o negócio foi desenhado e desenvolvido para alcançar o sucesso. Ô Marcelo, a gente está quase indo já para o final, né? Eu queria fazer uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, para alguém hoje que está pensando em eventualmente abrir uma franquia, comprar uma franquia, né? Quais são os critérios que tu acha que são importantes ela olhar antes de fazer essa compra?
seja conversar com o atual franqueado, ou ter uma paixão por aquela marca, ou o que tu acha que são pontos assim que para ti foram importantes quando tu escolheu e decidiu, cara, eu vou abrir uma loja da Casa do Pão de Queijo, né? O que te chamou a atenção e o que tu passaria isso para uma outra pessoa? Certo. Eu acredito que acreditar na marca, né? Principalmente você tem que acreditar na marca. Eu lembro que as primeiras vezes que eu comecei a viajar, eu ia de avião, eu passava na frente das casas do Pão de Queijo, eu olhava, que linda essa loja, tá sempre posicionada nos melhores aeroportos. Achava uma coisa surreal, assim, que nunca eu teria a capacidade de comprar ou adquirir um negócio daquele. Então, eu acho que o principal fator é adquirir uma marca, você confiar naquele produto que você está vendendo. E um segundo ponto é você observar se aquela franquia, aquela marca, ela tem uma visão de futuro, se ela tem uma probabilidade de crescimento e se ela está adequada dentro às tendências de futuro. Não adianta você adquirir uma franquia que vamos supor assim, que está fora da realidade, que não se atualiza, que está, digamos assim, porque o mercado hoje é muito dinâmico, né? A gente tem muitas tendências novas, a gente tem muita coisa acontecendo, a gente tem um comportamento da geração Z que está chegando agora muito diferente das nossas. Então, eu acho que principalmente você conseguir visualizar se aquela marca ela está caminhando, evoluindo junto com as novas tecnologias, com as novas tendências e com as novas gerações, eu acho que isso é muito importante você tentar visualizar isso para ver se adequa à sua realidade e ao futuro também. Porque a gente tem que sempre pensar no futuro, né? E as coisas, elas são muito dinâmicas. Então, acho que esse seria o principal. Legal. E é legal que você falou de geração Z, assim, eu tenho visto um movimento muito grande, né? Principalmente dos colaboradores, às vezes de cafeteria, né? De lojas, talvez indo para as redes sociais para se comunicar com esse público jovem, né? Eu não sei se você vê algum movimento nas suas unidades, os colaboradores, se eles são incentivados a publicar nas redes sociais, ou se eles espontaneamente publicam, o quanto que isso gera um engajamento não só com eles, quanto às vezes com o próprio consumidor final. Isso é algo que eu sempre incentivo, eu sempre falo pro pessoal, vocês fizeram um café bonito, fizeram uma bandeja agradável, desenvolveram um prato legal, bate uma foto, posta. Você tá, além de divulgar o seu serviço, você tá mostrando que você tem orgulho daquilo que você faz. E a gente tem alguns colaboradores que fazem isso com bastante frequência, assim, com rotina. Principalmente no aeroporto, eu tenho algumas colaboradoras que, quando fazem, digamos, um café mais elaborado, uma bandeja mais bonita, elas sempre tiram foto, postam, e elas acabam ganhando muito comentário do pessoal, e isso acaba dando engajamento, porque a gente come pelos olhos, né? Então acaba atraindo também o desejo do consumidor, da pessoa que está do outro lado da tela assistindo, enquanto vir passar pela loja, está comprando aquele produto, está provando. A gente tem esses insights e isso é muito, muito legal, muito bacana. Não, legal. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui nos minutinhos finais, muito proveitoso o papo. Normalmente a gente conversa bastante com franqueadores, mas é tão prazeroso quanto conversar com franqueados, quem está na ponta, atendendo direto o cliente final. É uma nova perspectiva, uma forma de lidar também com as pessoas de uma forma mais direta, então muito bacana. Queria, antes da gente fazer o fechamento aqui, talvez pedir para o Guilherme, depois para o Marcelo, um pouco dos comentários, aprendizados, insights que tiveram aí, ou até depois para o Marcelo, que tipo de dica daria também para quem, reforçando, né, ou resumindo os pontos que a gente conversou sobre empreendedorismo, sobre abrir ou não uma franquia. Se quiser fazer alguma propaganda aí também sobre algum tema, fiquem super à vontade. Legal, acho que assim, do meu lado é mais assim, primeiro agradecer mais uma vez o Marcelo pela oportunidade. Eu acho que a gente aqui, a ideia desse espaço é a gente conseguir conversar sobre o tema de franchise, sobre diversos pontos de vista, né? Então, assim, a gente vê que existe muito conteúdo direto com a franqueadora, mas no final do dia, quem está com a barriga no balcão, muitas vezes, é que está vendo o que está acontecendo na prática, tal. Então, assim, a gente poder ter essa troca, eu acho que é extremamente rico, né? Eu acho que o que a gente faz aqui no final do dia é falar com empreendedores, né? Então, querendo ou não, seja do lado da franqueadora ou do franqueado, a gente está lidando ali com pessoas que são, né, os guerreiros que estão ali no dia a dia. A gente sabe como isso é difícil, então eu queria agradecer essa possibilidade de a gente ouvir uma perspectiva diferente da franqueadora e parabenizar, porque eu acho que um dos grandes desafios que a gente vê é justamente o franqueado conseguir trabalhar um processo de expansão. Eu acho até que o fato do Marcelo já vir da escola da engenharia, isso deve ajudar muito, né? O fato de falar sobre processo, sobre olhar por essa perspectiva, é um negócio que já mostra
porque é um franqueado diferenciado, né, da média. E eu acho que esse é um conteúdo muito rico para uma pessoa que eventualmente é um franqueado e está assistindo, que a gente tem vários franqueados que assistem, né? Então ver aonde que são as skills que podem fazer diferença aí para eles poderem crescer também, terem a sua segunda, terceira unidade. Então eu queria agradecer demais essa oportunidade. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, agradeço por estar aqui. Empreender é uma arte, realmente, exige muita paciência, é desafiador, é muito desafiador. Não dá para dizer que tem dias que a gente não tem vontade de desistir, porque é estressante, é trabalhoso, mas também é muito satisfatório quando você consegue transmitir, quando tem um cliente vem na frente do seu balcão e agradece o atendimento, agradece o produto, diz que está muito bom, elogia, isso é muito satisfatório para nós. Às vezes quando você consegue arrancar um sorriso de alguém que naquele dia estava mal-humorado ou que estava precisando de um bom atendimento, então isso é muito importante, isso é muito satisfatório, além também da sua satisfação pessoal. Então eu acho que se tivesse que dar um recado seria para deixar o medo de lado e ter coragem e acreditar no seu propósito. Então seria isso, muito obrigado. Legal. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do YungasCast. Hoje na presença do Marcelo Laveso, multifranqueado da Casa do Pão de Queijo. Marcelo, muito obrigado aí pela participação. Guilherme também pelos comentários. Se você gostou do episódio, não deixa de curtir e se inscrever no nosso canal, tanto do Spotify quanto do YouTube. A gente está quinzenalmente publicando novos episódios com grandes nomes, franqueados, franqueadores. Então vai ser um prazer ter você conosco ao longo dos próximos meses. E se você quiser saber mais sobre a Yungas, como que a gente pode ajudar a sua rede a ter maior controle e transparência sobre a operação e a comunicação com a sua marca, entre no nosso site e conheça mais sobre nossas soluções. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.